Mas, de fato, trabalhar com ele, se eu que não estava constantemente com ele já era difícil, imagino o Ayrton, imagino o Marco. Era, de fato, muito complicado. Porque ele é uma pessoa, como eu posso dizer, que cobra de uma forma não sutil, entendeu? É uma pessoa que cobra pesado. Eu quero isso para agora, eu quero isso para ontem. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Sem mais delongas, eu trago aqui Eduardo Talhaferro. Eduardo Talhaferro, seja muito bem-vindo de novo ao Paulo Figueiredo Show. Esteve conosco na semana passada no episódio da sua detenção na Itália. Agradeço aqui o retorno e já começo fazendo uma pergunta a você. Em uma entrevista à Gazeta do Povo, você contou que conheceu um juiz num clube de tiro e que ele, algum tempo depois, teria comentado sobre sua competência com alguns ministros, e em decorrência disso, você foi convidado para entrar diretamente como assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. A minha primeira pergunta é a seguinte: quem era esse juiz? E como foi que ele conseguiu determinar que você era tão capaz? Você já trabalhou com esse juiz em algum momento? Tudo bom, Paulo? É um prazer estar de novo aqui com você. Acabei de ver essa introdução aí. Infelizmente, o bloqueio não partiu de mim, partiu de Moraes, mas eu sei que o AVL veio de mim. Não teve jeito. Não consegui me conter com a risada aqui. Mas hoje a gente ri do que sofremos no passado. Não tenho o que falar, né? Hoje quem sofre sou eu, então não é mais você. Bom, com relação à minha chegada ao Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, a primeira ela seria no Supremo Tribunal Federal, né? Eu fui a um clube de tiro com um juiz que é meu amigo, e esse juiz sempre levava alguém do tribunal, ou um promotor, ou um outro juiz, e coincidentemente foi um juiz. A gente atirou, e geralmente depois que a gente atirava, a gente ia a um restaurante para confraternizar ali todo mundo que estava junto nesse evento, né? E numa brincadeira, ele me pediu, o meu juiz, que é meu amigo, falou assim: Eduardo, liga pro telefone do Marco, o juiz é o Marco Martins Vargas, liga pro telefone do Marco e com o seu telefone, mas tem que aparecer o meu número. Eu falei, tudo bem, é tranquilo isso daí. Existem aplicativos dentro da Apple Store ou do Google Store que fazem isso. Hoje no Brasil esses aplicativos não funcionam mais, foram proibidos. Mas naquela época ainda existia, não lembro se já tinha sido proibido, mas já estava no meu telefone. Aí eu fiz essa brincadeira, telefonei pro telefone do Marco, só que ao invés de aparecer o meu número, apareceu o número do outro juiz. Isso maravilhou ele e outras conversas que a gente foi tendo do meu trabalho. Eu não sei se esse meu amigo já tinha comentado quem eu era, o que eu fazia, quais são os meus cursos, minha especialização. E a partir daí começamos a ter uma conversa, um pegou o contato do outro, desenrolamos aí todo o conhecimento que eu tenho. Mas eu acho curioso, porque a gente está falando de você tinha um amigo que era um juiz e ele te apresenta ao Marcos Vargas, qual era a posição dele especificamente? Ele era chefe de gabinete do Alexandre? Então, eu não sei o que ele fazia naquela época, eu não sei nem se ele estava com o Alexandre já. Porque eu lembro que ele tinha comentado que ele foi do Barroso, que ele foi do Fachin. Eu lembro que naquele momento, se eu não me engano, eu não sei se era do Fachin ou do Barroso, acho que era o Fachin, não, o Barroso, que era o presidente do TSE. Mas até então, o pedido era para que eu trabalhasse no gabinete do Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal. Não sei se ele era juiz auxiliar lá. Por que eu te falo isso? Porque eu passei por entrevista, né, com a Cristina, com o Ayrton Vieira e com ele. Por videoconferência, a gente conversou bastante. Foi aí que depois eu tive a resposta de que sim, estava aprovado e eu poderia trabalhar lá. Mas antes dessa entrevista, eu fiz alguns relatórios para o Marco, a pedido do Marco, mas relatórios simples. Consegue identificar essa pessoa? Consegue identificar essa? Consegue me trazer isso de rede social? Ver se tem rede social A, B, C? E eu enviava para ele. Até tive problemas na minha casa com a minha esposa na época, porque ela falou, você está trabalhando de madrugada e não está ganhando nada, né? Sabe como funciona a esposa, né? E
Aí o que aconteceu? Quando ficou tudo aprovado, isso foi em meados de abril, de maio, mais ou menos esse período, e eu vim para Itália. Ver questão de documentação que eu estava fazendo, terminando, isso das minhas filhas, e eles me ligaram. Na verdade, quem me ligou foi o Marco, dizendo o seguinte: olha, Talhaferro, o ministro vai tomar posse no Tribunal Superior Eleitoral como presidente, e ele quer mudar as coisas, ele quer uma coisa um pouco maior para você, ele quer que você seja chefe de gabinete da assessoria especial de enfrentamento à desinformação. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, é um gabinete de fake news, que vai monitorar, ver fake news, esse tipo de coisa. Eu, de pronto já falei, olha, Marcos, eu não sou muito bom administrador, gestor de pessoal, mesmo porque eu tenho um pouco de dó, eu para demitir alguém é capaz de eu chorar junto com a pessoa, ou para eu dar bronca, é meu perfil, eu sou um perfil muito humano, e eu acabo, com as pessoas que trabalham comigo, criando um vínculo que me prejudica até em liderar esse tipo de coisa, mas eu superei isso, graças a Deus, aliás, eu não tive opção, né? Então ele falou, não, fica tranquilo, que a gente coloca outra pessoa para trocar a área, e você fica como chefe, mas você faz outros trabalhos para o ministro. Eu falei, não, Marco, assim eu não quero. Vamos fazer o seguinte, eu vou aceitar a proposta, eu vou para o gabinete, e se eu não atender as expectativas, a gente troca, e se eu não gostar, eu saio. Não, tudo bem, dessa forma, foi aí que eu acabei chegando no Tribunal Superior Eleitoral. Mas qual foi o primeiro cargo, então? Não entendi. A primeira função que você chegou lá? Eu fui direto para chefe de gabinete da assessoria especial de enfrentamento de desinformação. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Foi trocado. Era para eu ter ido como perito do Supremo Tribunal Federal no gabinete do Moraes. Como ele foi tomar posse no TSE, eles fizeram essa mudança, né? Não me colocaram no STF, eu não fui nomeado nunca lá, me colocaram direto dentro do Tribunal Superior Eleitoral como chefe de gabinete, como assessor-chefe do gabinete, né? Eu te confesso que me causa estranhamento o Alexandre pegar um projeto tão importante como esse e te nomear logo para... Você era assessor-chefe ou era chefe de gabinete? Dentro dos gabinetes abaixo da presidência, não tem chefe de gabinete. O chefe de gabinete tem o nome de assessor-chefe. Então, ele já te coloca direto como assessor-chefe da equipe toda. Sem te conhecer exatamente. Você não estranhou isso? Porque, assim, se imaginar que uma pessoa que está na vida pública como Alexandre de Moraes há tanto tempo, né? Foi secretário de Transporte, secretário de Segurança Pública, ministro da Justiça, depois ministro do STF por tanto tempo, e agora em 2022 ele tinha se tornado lá também presidente do TSE. Eu me surpreende assim que com tão pouca relação você tenha ocupado uma função tão alta logo de cara. Na verdade, eu fui uma indicação de um juiz de confiança dele naquela época, e assim, não querendo me enobrecer tanto, o meu currículo é um currículo muito bom. Eu fiz casos de destaque, tanto São Paulo, Minas, Paraná, grandes casos, fui professor de pós-graduação, tenho 3 pós-graduações, 2 formações acadêmicas. Então eu tenho uma vida dentro do tribunal, e eles me pesquisaram, com certeza, viram os meus laudos, viram meus procedimentos, viram minhas petições, viram que, além de eu ter formação em direito, viram que meu trabalho, de fato, era um trabalho bom, dentro do que eu fazia no tribunal. Ver fake news, monitorar, identificar, isso fazia parte do meu trabalho, do meu conhecimento, apesar de eu nunca ter feito isso em um ambiente eleitoral, entendeu? Me diz uma coisa, esse juiz, não precisa dizer o nome dele, era um juiz de primeiro grau de São Paulo, alguma coisa do tipo? Eu falei, o Marco Martim Vargas. Não, ele era um juiz de primeiro grau. Não, o Marcos Vargas era o seu amigo ou o Marcos Vargas era o... Foi quem me levou, o Marcos Vargas foi quem me levou. Ah, ok. Entendeu? Foi quem me levou. É óbvio que pra esse meu amigo, eu não quero citar o nome dele até pra preservar ele, que ele não tem nada a ver com a história, não, né? Não precisa, ele não tem nada a ver com isso. Ele conhecia meu trabalho, porque eu já fiz diversos trabalhos nas varas às quais ele trabalhou, entendeu? Então ele já conhecia bem a minha forma de trabalho, a minha responsabilidade, o meu conhecimento técnico, o meu conhecimento jurídico. Pode ser que aí conversaram, e depois o Marco, aquilo que eu falei, o Marco fez vários testes comigo, né? Testou
o meu conhecimento técnico, tanto de informática como de direito, não foi uma coisa do dia para a noite. Isso começou, em dezembro, janeiro, e eu só fui em maio, abril, mais ou menos. Convidado, entrevista. Como é que era esse dia a dia dentro do TSE, Ferro? Como é que era estar num TSE sob comando do Alexandre de Moraes? O que eles pediam a você? Como é que era o clima lá dentro? A gente vê umas trocas de mensagens do Ayrton, acho que é do Ayrton Vieira, dizendo: não aguento mais esse troço. Como que era a relação? Como é que era o clima lá dentro? Bom, eu acredito que o Ayrton Vieira tenha sofrido mais, ele e o Marco Antônio, justamente porque eles tinham contato constante e direto com o ministro, né? O que eu já venho falando, eu nunca recebi uma ordem diretamente de Alexandre de Moraes, mas sim dos seus interlocutores. Existia uma triagem ali. O juiz do STF recebia dele, o juiz do TSE recebia dele, eles estavam todos no mesmo grupo ao qual eu não participava, e vinha para mim. Inclusive, eles encaminhavam, às vezes, as próprias mensagens do Moraes. Encaminhado, você via que era a forma de conversar do Moraes, uma forma assim, grossa, uma forma um pouco agressiva. Pra ontem, que não sei o que eu faço, não sei o que. Mas, de fato, trabalhar com ele, se eu que não estava constantemente com ele já era difícil, imagino o Ayrton, imagino o Marco. Era, de fato, muito complicado. Porque ele é uma pessoa, como eu posso dizer, que cobra de uma forma não sutil, entendeu? É uma pessoa cobra pesada. Eu quero isso pra agora, eu quero isso pra ontem. Pô, vocês não vão fazer? Aí você faz um relatório, você manda lá. Pai, imagina, eu já peguei relatório teu, você sabe disso. Vou lá no seu perfil, chegou pra mim uma mensagem que você postou lá na sua rede social. Seja no antigo Twitter, naquela época, ou no Instagram, mais Twitter e Instagram é o que mais tinha. Então chegava uma mensagem só, ele me encaminhava uma mensagem do que você tinha postado, fazia lá, recortava a mensagem, certificava se aquela mensagem de fato estava lá, qual que era a rede bonitinha, recortava a imagem da mensagem, do perfil, a URL e encaminhava, era só isso. Porém, muito, se não a maioria das vezes, esse relatório chegava na mão dele, simples, o Figueiredo, chegava na mão dele e ele reclamava, devolvia, será que eu vou ter que fazer? Coloca mais coisa, procura mais, tem mais coisas que eu sei. Então a gente tinha que ir lá no seu perfil e pegar uma postagem sua, 2 postagens sua, 3 postagens sua, colocava lá e mandava. Aí passava, entendeu? Era assim, mas era complicado. Teve uma vez, o Figueiredo, que eu nunca me esqueço, eu estava em Londrina. Fui fazer uma perícia em Londrina, que eu ainda tinha o vínculo com as perícias que eu fazia para os tribunais, e eu tinha o prazo, tinha que cumprir. Fui para Londrina e foi comigo o meu compadre. Ele não sabe disso, o Moraes. E ele pediu uma reunião de equipe, né? Porque a equipe não estava rendendo aos olhos dele. Você tem que ver a forma que ele tratou a equipe. Imagina, tinham servidores que moravam em Alagoas, Mato Grosso, São Paulo, Minas. E assim, tinha analista que na época o salário bruto era de 12 e tinha... um cargo abaixo do analista técnico judiciário, que o salário é de 5. Ele falou assim, eu quero não tem mais teletrabalho, eu quero todo mundo aqui amanhã. Só que quem paga a passagem é o servidor. Você imagina sair de Alagoas para Brasília, comprando a passagem, você fica sabendo às 4 da tarde, para você comprar uma passagem para estar às 7 horas da manhã em Brasília. É uma nota. O cara sem ter um hotel, o cara sem ter lugar para ficar, porque o cara não tinha onde ficar. Então o cara tinha que ver hotel. Aí foi que foi falado isso. Eu não quero saber. Venha de ônibus amanhã aqui, senão todos exonerados. Era difícil, cara. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo,
sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.